Codependência Nunca Mais, Melody Beatty, capítulo 2. Outras histórias. Quando digo que sou codependente, não quero dizer que sou um pouquinho codependente. Quero dizer que sou muito codependente. Eu não aceito me casar com homens que param para tomar umas cervejinhas depois do trabalho. Eu apenas me caso com homens que não trabalham. É aquele negócio que é para se lascar mesmo, né? Ellen, participante dos Alcoólicos Anônimos. É Alcoólicos ou Alcoólatras? Enfim, vamos lá. Aqui é a história de algumas pessoas com seus casos de codependência. E assim, é uma situação pior do que a outra. De fora, meu Deus, como é que alguém cai numa situação dessa? Aí quando você começa a pensar na sua vida e nas coisas que você já fez, aí você fala, realmente nós somos indesculpáveis. Aí aqui ela fala aqui no tal de Patrícia. Patrícia tinha mais de 30 anos, estava casada há 11 anos, quando procurou uma ajuda terapeuta particular. Ela era mãe de 3 filhos e o caçula tinha paralisia cerebral. Patrícia havia desistido da carreira para se dedicar à criação deles. Ela disse ao terapeuta que amava as crianças e não se arrependia da decisão de ficar em casa, mas detestava sua rotina diária. Antes do casamento, Patrícia tinha muitos amigos e interesses. Trabalhava como enfermeira e gostava de praticar exercícios. Fazia trilhas, malhava e até treinava para maratonas. No entanto, após o nascimento dos filhos, principalmente do caçula, que tinha a deficiência, ela perdeu o entusiasmo pela vida. Afastou-se dos amigos, engordou quase 40 quilos, não entendia como se sentia e quando entendia se sentia culpada pelos próprios sentimentos. Apesar de tentar se manter ativa por meio de trabalhos voluntários na escola dos filhos, geralmente acabava se sentindo inútil e ressentida. Ela cogitou voltar ao mercado de trabalho, mas não fez isso porque, como disse ao terapeuta, a única área que conheço é enfermagem e eu estou cansada de cuidar dos outros. E também compartilhou, minha família e meus amigos acham que sou muito forte. A Paty dá conta de tudo, sempre oferece um ombro amigo, sempre está no controle, sempre está pronta para ajudar. A verdade é que estou desmoronando por dentro. Faz anos que estou deprimida, não consigo melhorar, choro por qualquer coisa, não tenho energia, grito com as crianças o tempo todo, não tenho libido, pelo menos não com meu marido. Fico me sentindo culpada por tudo, o tempo todo, estou me sentindo culpada até por estar aqui, disse ela ao terapeuta. Terapia é um desperdício absurdo de dinheiro e tempo. Eu devia ser capaz de resolver meus problemas, devia ser capaz de melhorar, mas eu precisava tomar uma atitude. Ultimamente comecei a pensar em suicídio, confessou Patrícia. É óbvio que eu nunca me mataria de verdade. Muitas pessoas precisam de mim, dependem de mim, mas estou preocupada e com medo. E aqui, algumas pessoas podem se identificar. Ela conta várias histórias de pessoas que sofrem da codependência, que estão ali sempre vivendo, existindo para servir a outra pessoa, para salvar a outra pessoa, enquanto ela mesma está sucumbindo, como a gente viu no capítulo anterior, o curador ferido. Frequentemente, o comportamento codependente está associado a ser uma boa esposa, uma boa mãe, um bom marido, um bom amigo, um bom filho, um bom funcionário. E as pessoas se ressentem da maneira como sua vida é controlada pela família ou pelos amigos, pela necessidade dos outros. Só que na verdade isso acontece porque a pessoa se colocou nessa posição, ela foi ensinada, desde criança a estar nessa posição, só que ela se coloca nessa posição de salvador de uma pessoa. Existem mulheres que elas só conseguem se relacionar com homens que são problemáticos porque elas querem salvar. E muitas vezes acontece até um problema aí, que ao invés de elas serem uma esposa para o marido, elas se tornam mães deles. Aqui a Melody fala que os codependentes eles tendem a se sentirem muito culpados quando eles dizem não. Quando eles falam que eles não podem, não posso, não quero, não vou, não tenho, não aceito, não permito. Essa palavra não traz um trauma para o codependente, porque ele está sempre servindo, ele está sempre cedendo. E normalmente o codependente ele organiza o seu dia, suas prioridades de acordo com o que o outro necessita, ou de acordo com a sua própria culpa, ou de acordo com o pensamento do que ele deveria fazer para ajudar as outras pessoas, enquanto suas necessidades vão ficando em segundo e em terceiro lugar. E é por isso que depois o codependente lá na frente, quando ele não recebe aquilo que ele precisa, que no caso é validação da outra pessoa, ele começa a dizer, depois de tudo que eu fiz por você, depois de tudo que eu fiz para o fulano, olha o que ele
como ele me paga. Olha a ingratidão. O abuso de substâncias é um dos problemas, não é o único problema familiar que pode gerar codependência. Várias coisas podem gerar codependência, como por exemplo, você ter nascido em um lar em que um dos pais era narcisista. Ou os dois eram narcisistas, normalmente é um. Um é narcisista e o outro ali fica ali no modus operandi de salvar os filhos da ira do narcisista, salvar-se, né, também do narcisista. Logo, as crianças elas vão se tornando que lá na frente, fortes chances de se tornarem codependentes. Aí ela conta que um caso de uma mulher que chegou falando, não, eu queria que você me ajudasse, como eu posso salvar o meu filho, que ele está entrando nas drogas, e só que eu já falei com ele não me escuta. Aí ela respondeu, você não consegue controlar o seu filho, mas você pode controlar a si mesma. Você pode lidar com a sua própria codependência. Aí aqui ela conta o caso de outra mulher. Enfim, é só caso drástico. Mas a ideia que ela quer passar é, você não consegue salvar ninguém, mas você consegue salvar a si mesmo. E quando ela fala que você não consegue salvar ninguém, mas que você consegue salvar a si mesmo, ela fala na ideia de que você não tem responsabilidade das outras pessoas. Você não pode escolher por elas, você não pode escolher o que elas plantaram, mas você pode sim ser responsável pelas suas próprias decisões e logo pelo seu futuro. Aí aqui ela conta, né, que quando ela percebeu que ela tinha sido traída, pelo marido, eu corri para casa gritando com ele. De repente me dei conta pela primeira vez de mim mesma. Eu estava completamente perdida, estava transtornada, descontrolada, e ele ficou parado ali, me encarando com toda a calma do mundo. Foi então que eu percebi que eu precisava de ajuda. Muitas vezes o nosso problema é que nós nos sentimos responsáveis pelas emoções das outras pessoas, e então tentamos controlar até o que elas estão sentindo. Só que aí, nisso daí a gente vai anulando a nossa vida, porque a gente anula as nossas necessidades, nós nos colocamos de lado, a gente não tem, porque por a gente estar entregando pedidos, né, igual um delivery para as pessoas, nós chegamos a um momento que quando nós paramos, nós não temos nem ânimo, nem força, nem energia para cuidar das nossas próprias questões, porque a gente passou o tempo todo entregando pedidos que não sobrou nada para a gente. A gente parou um tempo tão grande para construir o castelo dos outros, que para a gente só sobrou o quê? Areia. E isso pelo problema de gostar de agradar todo mundo. E o codependente, ele tem a facilidade de se perder em outras pessoas. Ele tem uma facilidade de se misturar, de se misturar de tal forma na história da outra pessoa, achando que a dele, que a outra pessoa está lá, escrevendo o livro dela, e ele está se tornando um apêndice. É pesado, mas é a verdade. E a gente precisa muito ter essa consciência do que acontece, para nós não passarmos a nossa vida toda sendo o apêndice da vida de outras pessoas, esquecendo as nossas próprias necessidades e estando cansados depois, culpando as outras pessoas pela situação que estamos. Todos que lutam contra a codependência têm uma experiência única, consequência das próprias circunstâncias, do próprio passado e da própria personalidade. Todas as histórias de codependência, porém, têm algo em comum. Elas envolvem nossas respostas e reações a pessoas ao redor. Envolvem nosso relacionamento com os outros, sejam eles dependentes químicos, viciados em apostas, sexo, comida, sejam supostamente saudáveis. A codependência depende de como essas pessoas nos afetam e de como nós a afetamos. Atividade 1. Você se identificou com alguma das pessoas neste capítulo? O que fez sentido para você e por quê? 2. No momento você está envolvido em algum relacionamento que pareça fora de controle? É isso aí. Grava um áudio, ou se não escreve, mas vai fazendo essas atividades, porque é uma autoanálise muito boa, viu? Que eu tenho certeza que vai ajudar vocês. É isso aí, pessoal. Vamos embora. #SóSucesso.